Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Histórias que inspiram. Ele tem apenas 20 anos, já venceu a depressão, a ansiedade e abriu o próprio negócio. Eu converso hoje com o Matheus Oliveira. Matheus, seja bem-vindo a mais uma edição do Diário Online e obrigado por ter aceitado o convite do jornal. Jefferson, em nome dos jovens, em nome das pessoas que passam por esses transtornos, eu agradeço a oportunidade e é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, Matheus. Vamos falar um pouquinho. Você começou a ter depressão e ansiedade aos 16 anos. Vamos falar um pouquinho do Matheus antes desse período. Como era o Matheus antes da ansiedade e da depressão? Então, sempre fui um menino fazia esportes, atividade física, saía com os meus amigos, estudava. Não era tão estudioso, mas estudava tranquilamente, tirava notas razoáveis e sempre fui uma pessoa muito sociável. Fazia facilidade em fazer amigos, não era tímido, não tinha vergonha, então sempre fui muito tranquilo. Nunca imaginava, passar por essa fase. E como você identificou que você estava começando a ficar num quadro depressivo, ansioso, você teve síndrome do pânico também? O que a depressão puxou a ansiedade puxou a depressão? Conta pra gente como foi o início desse processo que você identificou que o Matheus não estava legal. Eu estudava numa escola municipal, Lourdes Ortiz, aqui de Santos, e aí eu troquei da escola municipal para a estadual, que é uma escola muito maior, com muitas mais pessoas. E aí eu percebi que eu não estava querendo mais estudar, não estava querendo mais frequentar a escola, tinha medo de ir para a escola, medo das pessoas, medo de muvuca, medo de intervalo, e eu percebi que eu já não era a mesma pessoa, porque alguém que sempre conversou, que sempre teve muitos amigos, rodeado de pessoas, ter medo de ir para a escola, medo de estudar, medo de estar em sala de aula, coração acelerado. Você tinha medo de pessoas, do contato com pessoas? Do contato com pessoas, principalmente aglomeração, assim, rodinha que tivesse mais de 10, 7 pessoas, eu já me sentia muito mal. E já tinha sintomas físicos, e sintomas que eu nunca senti, mão suando, dor no peito, e eu percebi que eu não estava bem. E aí foi quando eu começava a pedir para minha mãe me levar na escola. Cheguei a trocar de escola por 2 vezes para outras estaduais e via que eu não estava bem e que eu precisava de ajuda. Você notou assim, o primeiro sinal que você percebeu então foi o medo de pessoas. E até mesmo no teu círculo de amigos, você estava me contando uma história até de um episódio que aconteceu com você num shopping, que você foi com seus amigos, e você não aguentou ficar, você sumiu de repente. Era uma época que o pessoal se reunia muito no shopping, a gente tinha na base dos 16, 17 anos, e eu fui com amigos meus de infância, que eu sempre tive amigos muito próximos de infância, e eu fui com eles e chegou numa etapa dentro do shopping, ali no meio de um pessoal, eu falei que eu ia no banheiro, mas na verdade eu ia embora, e eu fui embora tendo uma crise no meio da rua, quase fui atropelado. E assim, meus amigos ficaram até o final do shopping me procurando, porque não sabiam onde eu estava. Eu cheguei em casa, me tranquei no meu quarto, desliguei meu celular e fiquei trancado no meu quarto. Você falou que isso desencadeava uma crise. E como eram essas crises? O que você sentia? O psicológico, físico? Era coração acelerado? O que você sentia? Então, a princípio era sintomas de infarto, dor no peito, mão suando, braço esquerdo amortecido, sintomas de confusão, medo excessivo das pessoas, medo de tudo. Na verdade, eu via alguma coisa, achava que acontecia alguma coisa de ruim, achava que eu tinha alguma coisa, me sentia louco. Na verdade, eu me sentia que todo mundo estava me olhando torto, que todo mundo estava me olhando errado, que ninguém gostava de mim. Uma mania de perseguição. Uma mania de perseguição. E eram sintomas físicos mesmo como se eu estivesse tendo um infarto ou alguma coisa assim. Então, tinha alguma coisa de errado comigo. Eu sentia isso, de que eu estava estranho. E as pessoas que estavam ao meu redor, quando eu estava tendo crise, percebiam isso também. Matheus, você não está bem, Quem me conhecia, mesmo, principalmente meus amigos mais próximos, me identificavam quando eu não estava bem. Que eu ficava meio transtornado, olhava para todo canto, com medo das coisas, medo excessivo, o olho mais atento, então era bem difícil. Você chegou a ouvir nesse período, quando você começou a ter essas crises, você, pelo que eu percebo, você começou a se isolar, a ficar mais em casa, evitar contato social. Você chegou a ouvir de algumas pessoas que isso era frescura, que era coisa da sua cabeça, você queria chamar atenção? Muito, muito. Eu acredito que foi a fase que eu mais conheci as pessoas, Porque, na verdade, a gente conhece as pessoas no momento da nossa dor. E eu achava que eu tinha muitos amigos, mas eu percebi que nesse momento eu não tinha. Eu tinha poucos amigos, eu tinha conhecidos. E eu acabei ouvindo por muita gente de que isso aí era coisa para chamar atenção, de que isso não existia, de que eu era novo. Nossa, você é tão novo, como é que você tem isso? Nossa, isso aí não existe, homem tem isso.
Então eu ouvi muita coisa mesmo, mas eu não acreditava das pessoas que eu ouvia isso. Eram pessoas que eu achava que gostavam de mim, que eu achava que estavam comigo em todo momento, e quando eu mais precisei, sumiu metade das pessoas. Então foi uma fase difícil, mas foi uma fase que eu conheci as pessoas, né? Porque assim, é horrível, horrível mesmo, não recomendo pra ninguém, mas as pessoas desacreditavam porque ninguém passa por isso. Eu era um que eu desacreditava, né? Porque eu nunca passei por isso. Você também dizia que era frescura das pessoas. Eu achava que era frescura. Você também dizia isso. Troca o pensamento, vamos fazer alguma coisa, vamos se divertir. Mas vamos lá, vamos sair, para com isso, seja positivo. Seja positivo, muda esse pensamento, para com isso. Achava que era assim, mas não, na verdade não, é muito mais difícil, vai muito mais a fundo. E só sabe quem passa, né? Eu digo muito de que a gente não pode julgar um ambiente que a gente não vive, a gente não pode julgar um pensamento que a gente não vive. Muitas pessoas desacreditavam do problema, diziam que era frescura, que isso não existia, pelo fato de você, como você falou, você ser jovem e tudo mais? Com certeza, eu ouvi de muitas pessoas de que isso era frescura, de que era só trocar o pensamento, vamos sair, isso não existe. Cheguei a ouvir de algumas pessoas, se mata logo, até se bem mata forte. logo? Se mata logo, já ouvi de pessoas assim, já teve perfis falsos que criaram e me atacaram na internet. Pessoas que te conheciam, certeza. Com certeza, porque não era algo que eu escondia, mas as pessoas, principalmente do ambiente escolar, percebiam que eu era diferente porque eu chegava na escola com 17 anos com a minha mãe, isso é diferente, com 17 anos você ir com a sua mãe, eu não ia para intervalo, e eu saía 10 minutos mais cedo que todo mundo e entrava 10 minutos mais tarde que todo mundo. Para evitar a aglomeração. Para evitar a aglomeração. E quando eu chegava na escola, eu ficava quieto no meu canto, me isolava, vinham amigos e amigas falar comigo, eu não falava, não abria a boca, né? Então, assim, as pessoas percebiam isso e aí que falavam, né? Me achavam estranho e achavam que era de mim, mas na verdade era a crise de pânico, era a ansiedade e era o princípio de depressão. Você acreditava na depressão e na ansiedade antes de você ter? Não, sendo sincero, nunca acreditei e até achei que isso era coisa da cabeça das pessoas, que as pessoas forçavam a tristeza, mas na verdade a gente não força, isso vem do nada. Eu, pelo meu histórico anterior à ansiedade, nunca imaginava que eu ia ter isso, na verdade eu não tinha indício nenhum de ter isso. E eu sempre falei, isso aí não existe, isso é mentira, isso aí é pra chamar atenção, como que pode alguém ter isso, alguém ter esses pensamentos? Então eu sempre desacreditei disso, na verdade. E aí quando eu comecei a ter, eu falei, putz, é verdade e não dá pra desacreditar, porque é horrível. Ô Matheus, quando começou isso em você, teve algum gatilho, alguma coisa que você passou, alguma coisa emocional muito forte? Ou isso começou devagar, foi tomando uma proporção maior? Então, pelo que a psicóloga me diz, pelos históricos, ela acha que foi quando eu fui seguido com a minha mãe. Eu tinha 14 anos, estava indo para a escola e 2 rapazes seguiram eu e minha mãe. E aí ela acha que aquele período, aquele medo que eu tive com 14 anos eu não tratei, eu deveria, assim que eu passei por essa fase, esse período, eu devia ter tratado com um psicólogo, eu não tratei. E aí foi levando, eu com esse medo excessivo, medo de ser seguido, na verdade tinha muito pânico das pessoas, eu achava que todo mundo estava me seguindo. Então desde esses 14 anos que eu fui seguido a primeira vez, eu comecei a desenvolver até o momento que eu não aguentei mais. Eu acho que esse foi o princípio. No início você não deu importância, assim, você achou que fiquei com um trauma pelo que aconteceu, mas vai passar. Eu achei que era uma desconfiança normal, eu achei que eu era uma pessoa atenta. Mas na verdade a gente tem que tomar cuidado que quando a gente tem um medo excessivo demais, pode se tornar prejudicial à nossa saúde. Então assim, eu achava que eu era atento, que eu era uma pessoa que tomava cuidado com as coisas. Sempre olhando para os lados, olhando para trás, mas não, na verdade isso era o pânico. Isso era o pânico, o medo das pessoas, o medo de acontecer alguma coisa, sempre com pensamentos negativos. Isso era nada mais do que o pânico. Você desenvolveu também porque é normal pessoas com quadro de depressão, ansiedade, até de síndrome do pânico, elas terem uma dor um pouco diferente, elas acharem que estão com câncer, que elas estão morrendo. Você passou por isso também? Sim, é hipocondríaco, né? Porque assim, a gente imagina, eu já fiz todo tipo de exame já, ressonância, todo tipo de exame, porque eu achava que eu tinha alguma coisa. E eu ia nos médicos, fui diversas vezes para o hospital com crise de ansiedade, marquei diversos tipos de médicos especialistas, todos falavam a mesma coisa. Isso que você tem não é nada mais, nada menos do que transtornos mentais, né? Como ansiedade, depressão, procura uma ajuda. Você precisa fazer uma atividade física e procurar uma ajuda. Você não tem nada, você é um menino super saudável, não tem problema de saúde nenhum, nenhuma comorbidade.
você não tem nada, você não está infartando, você não tem problema do coração, porque o meu principal sintoma era o infarto, né? Então, assim, você não está infartando, você precisa procurar uma ajuda. E eu não aceitava isso, porque eu falava, não, eu tenho alguma coisa, eu estou sentindo como que eu não tenho. Então, esse é o principal questionamento de quem tem esses problemas de ansiedade, síndrome do pânico. A gente sente. Então, a gente acha que tem, porque quando a gente sente alguma coisa, geralmente a gente tem. Só que não, o pânico, eu aprendi que o pânico e a ansiedade desenvolvem sintomas físicos. E que são reais, pra gente são reais. Mas nada mais, nada menos que a nossa mente, transformando esses sintomas em reais. A gente estava conversando ontem à noite e você me disse que você chegou a ir fazer alguns exames médicos escondidos da sua família. Cheguei. Por diversas vezes eu falava pra minha mãe que eu ia em algum lugar e ia pro hospital porque eu achava que eu tava morrendo, que eu tava passando mal. E eu sabia que se eu falasse pra minha mãe, ela já sabia, né, pelo que eu tava passando, e falava, não, você não tem nada, você não vai morrer, se acalma. Né? Minha mãe foi uma pessoa que sempre me ajudou e eu ia escondido, marcava médico escondido, fiz um plano de saúde, paguei toda a carência do plano o ano todo para fazer todos os exames, para você ver como que eu fiquei tão neurótico em questão de saúde física e achava que eu tinha alguma coisa, na verdade eu jurava que eu tinha alguma coisa. Cheguei a pagar valores exorbitantes em exames, porque uma ressonância, não uma foi? ressonância. Você pagou à vista, uma Paguei à ressonância. vista. Na hora que eu cheguei com a atendente assim, você é tão novo, você vai fazer uma ressonância para quê? Eu falei, porque eu tenho alguma coisa na cabeça. Ela assim, menino. O exame estava marcado e você não queria esperar pelo exame, é isso? Então, o plano de saúde ia cobrir o exame, o plano de saúde ia cobrir e eu não queria esperar. Aí eu fui lá e paguei o exame, um mês depois o exame liberou. O plano liberou, mas eu não esperei. Você foi e pagou. E olha que a ressonância é um exame caro, né? É um dos exames mais caros que tem, a ressonância, a tomografia, a ressonância é a mais cara. Então, assim, paguei o valor e todo mundo falou, não faz, pra que você vai fazer isso? Você não tem nada com a sua idade, você é novo, jovem, saudável. Não, eu falei, não, eu tenho alguma coisa. Tanto que o médico, neurologista, não ia passar. Eu falei, doutor, se o senhor não passar, eu vou em outro médico, eu vou pedir, que eu tenho alguma coisa. Ele, não tem como você ter nada, essas dores de cabeça são da ansiedade. Eu falei, não, eu tenho alguma coisa, você passa pra mim. Ele, vou passar a tomografia. Aí eu pesquisava. Eu falei, não, eu quero ressonância. Porque eu ficava pesquisando. Esse é o nosso erro, ficar pesquisando. Você ia pro Dr. Google. Dr. Google. E esse é o principal erro de quem tem ansiedade e pânico. A gente pesquisa, a gente acha que tem. Todo sintoma que a gente pesquisa, a gente vai no Google e acha que tem. Então aparece lá câncer, a gente acha que tem. Porque o Google é assim, se vocês... Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça há 5 dias. O Google vai dizer que você tá com tumor cerebral. Vai dizer que você tá com tumor cerebral. Então o Google dizia pra mim que eu tava com tumor, que eu tava com problema. Então, assim, eu fui no neuro já falando, doutor, eu quero ressonância, eu quero isso. Ele, menino, calma. Ele assim, calma. Ele assim, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho transtorno de ansiedade. Ele assim, você não tem nada? Eu falei, não, mas por favor, não me passe o exame. E quando o médico falava pra você, o médico pegava o exame, mostrava pra você e falava, ó, tá aqui, você não tem nada. Aí eu parava de sentir aquele sintoma e sentia outra coisa. Por exemplo, a dor de cabeça parava e começava uma dor no estômago. Exatamente. A dor do estômago, você fazia uma endoscopia, parava a dor no estômago, começava uma dor no pé. Uma dor no pé. Exatamente, sentia outra coisa. Porque assim, eu fazia exame. Você ia substituindo as preocupações. Eu ia substituindo as preocupações. Você tinha uma necessidade de estar o tempo todo preocupado com aquilo. Eu acho que eu já fiz todo tipo de exame. Todo tipo de exame de sangue, raio-x, ressonância, tomografia, endoscopia, ultrassonografia. Você tem 20 anos, você já fez um check-up completo? Completo. Eu já fiz exame de tudo, porque eu jurava que eu tinha alguma coisa. E na verdade era meu psicológico me sabotando, né? Eu digo que a nossa mente auto-sabota. Então assim, é o meu psicológico alimentando. Hoje em dia eu já controlo mais isso, consigo controlar melhor, mas foi uma parte que o meu psicológico me torturou tanto que eu procurava e gastava muito com exames, gastava muito com remédios. E eu não tinha nada, e ficava gastando com exame, com remédio. Então assim, eu tenho um check-up completo de mim dentro de casa que eu até brinco com a minha mãe que eu vou enquadrar de tantos exames que eu tenho dentro de casa. Faz isso não. Deixa pra lá, então, não faz eu isso tenho não. uns 15 exames de sangue, uns 20 raio-x. E o pessoal no hospital já te conhecia? Já me conhecia, brincava comigo. Mais um dia, Matheus, o segurança no começo não tinha plano, eu ia pro pronto-socorro, SUS. E o segurança brincava comigo, mais uma noite, hein, Matheus? Eu falei, mais uma noite. Eu até entendia que eu não tinha nada, que eu tava indo lá só eu já entendi. Era só pra olhar pro médico, o médico falar, você não tem nada. Vai pra casa. Te dá aquela segurança de ouvir do médico, você me dá não tem nada. Me dá um calmante, que é quando você tem crise, eles te dão um calmante lá no hospital, um comprimido, você vai pra casa, dorme um pouco e no outro dia você acorda. Hoje você consegue falar disso até sorrindo e tal, mas isso é uma coisa, foi muito sério, né? Assim, é uma coisa muito perturbadora até pra você. Foi uma fase bem difícil e hoje eu busco falar disso sorrindo para mostrar para as pessoas que ainda há esperança, né? E de que é possível sorrir novamente, porque...
Pode continuar. Porque muita gente perde a esperança e acha que você vai perder o seu sorriso para sempre. Não vai. Então eu tento mostrar para as pessoas que você pode sorrir novamente, você pode voltar a ser quem você era ou até melhor. Então eu digo que me transformou e a dor que eu passei, que eu não desejo para ninguém porque é horrível, é muito ruim, me transformou no que eu sou hoje. Eu digo isso, eu digo que essa dor me moldou, né? Me moldou de tal forma que hoje eu tento levar para as pessoas de que você pode sorrir novamente, você pode buscar algo dentro de você que vai te motivar a sair desse, eu digo, fundo de poço, né? Eu tentava tirar as pessoas, eu tirava as pessoas do fundo do poço, que eu continuava ajudando as pessoas quando precisavam de mim, mas eu mesmo estava lá. E era como se fosse uma escadinha. Você ajudava as pessoas a subirem a escadinha para sair do poço e você continuava, lá embaixo, dando a mão para outras pessoas. Eu queria ajudar, eu queria abraçar o mundo, né? O diagnóstico da minha psicóloga é que eu quero abraçar o mundo, eu quero ajudar todo mundo e na hora de me ajudar, eu não me ajudava. Então, assim, eu queria tirar todo mundo disso e não queria que ninguém passasse por isso. Mas cada vez mais eu me afundava, porque eu ia subtraindo sintomas, subtraindo os problemas da pessoa para mim. Então, eu ia pegando isso pra mim. Cada pessoa que chegava com um problema, eu ia lá... Você era uma esponja, você absorvia tudo? Absorvia tudo. Eu absorvia esses problemas pra mim. Então eu queria abraçar o mundo, ajudar todo mundo, mas eu não me ajudava. E eu não me colocava em primeiro plano. E com o tempo eu aprendi isso, que eu tenho que me colocar em primeiro plano. Não posso esquecer de ajudar as pessoas, mas eu tenho que me colocar em primeiro plano. Como que você começou a... Como que, vamos dizer assim, a sua ascensão? Quando começou a te iluminar? Você teve ajuda de psicólogo, psiquiatra, mas como você começou a vencer a depressão e a ansiedade? Você começou a olhar mais para dentro de você? Até para as pessoas que estão nos assistindo, muita gente que está assistindo a gente, Matheus, está se identificando com o que você está dizendo. Eu, inclusive, me identifiquei com algumas coisas que você falou. Há alguns anos atrás eu também tive crises de ansiedade e eu sei como é isso. E como você começou a iluminar novamente? Aquela luz no Matheus que tinha se apagado, ela começou a se acender. Eu fui do Grêmio Estudantil, diretor de comunicação do Lourdes Ortiz. E aí eu saí da escola municipal, eu continuei como emérito das escolas municipais, primeiro secretário dos eméritos, todas as escolas municipais, fazia projeto para as escolas municipais pelo Grêmio Estudantil. E eu continuava tendo convívio escolar. Era a única época da minha vida que eu tinha contato com pessoas, porque tinha reunião do Grêmio Estudantil, eu ia. Tinha palestra do Grêmio Estudantil, eu ia. Então, mesmo às vezes me sentindo mal, muitas vezes acordando e não querendo ir, eu amava o Grêmio Estudantil. Eu amo o Grêmio Estudantil até hoje, é o projeto que me fez. E eu comecei a ir para as escolas, comecei a voltar a conversar, comecei a me agarrar nisso, no Grêmio Estudantil. Comecei a me agarrar de tal forma no Grêmio Estudantil, que o Grêmio Estudantil foi meu único contato escolar. Porque eu parei de estudar, parei um ano de estudar, então não tinha contato escolar nem contato com as pessoas. Então eu comecei a ir para as escolas, ver as pessoas, ver que não era coisa da minha cabeça, ver de que as pessoas não eram ruins e de que era problema comigo. Então muitas vezes mão suando, dor no peito, eu tentava ignorar isso. E começava a escrever projeto para tentar ajudar as escolas. Ia na minha escola antiga, que até hoje eu sou muito querido. Mas você fez um exercício de olhar para dentro de você. Olhar para dentro. Você chegou num momento que, pelo que você está contando aqui, você meio que falou, chega, parou, eu preciso controlar isso. Eu cheguei num momento na minha vida que eu falei, ou eu saio disso, eu e meus amigos que sempre estão comigo, meus pais que me ajudam, minha avó, e eu saio disso porque eu preciso me ajudar. A gente precisa se ajudar, né? Não tem como alguém pegar a gente pelo braço, vamos. A gente, primeiro precisa a gente falar, vamos dentro de si, né? O primeiro passo é a gente que toma. É fundamental que a gente tenha pessoas que ajudem a gente, que caminhem junto com a gente, que acreditem na gente. Mas o primeiro passo é a gente tem que tomar. Então, assim, eu falei, chega, não dá pra mim ficar no meu quarto o ano todo, não dá pra mim perder mais um ano escolar. Você ficou quase um ano no quarto, Antônio? Basicamente um ano. Eu fiquei 5 meses sem ir no shopping e 7 meses sem ir na praia. Sem ir mesmo, sem passar na frente. Então, assim, era muito difícil pra mim, porque eu contava isso e eu acordava de manhã, jogava online, ia dormir, jogava online, tomava café puro, ficava o dia todo jogando no meu quarto trancado, falava pouco, fiquei com poucos amigos, mas eu digo que foram os melhores da minha vida, né? Selecionou bem, né? Selecionei bem. Tem alguns 5 nomes que eu posso citar bem rápido que iam na minha casa, porque eles iam na minha casa me tirar disso, né? A gente contar um momento bem rápido. Como eu não saía de casa, eles iam lá em casa jogar videogame, pedir salgadinho no copo e refrigerante.
E eles iam lá me tirar. Então, o Matheus, o Juan, o João Pedro, o Gabriel, o Bruno, foram pessoas fundamentais. Tive amigas também fundamentais que não saíram do meu lado. Então, assim, eles iam pra lá. Eles perdiam, às vezes, a tarde deles, em vez de ir pra praia, pra ir pra shopping, pra ir lá me tirar disso. Então, às vezes, eu tava quieto no meu quarto, chegava todo mundo lá. Ei, Matheus, vamos brincar, subir uma bicicleta. Todo mundo ficava lá em casa. Nossa, uma bagunça, aí me tirava disso, aos poucos. Aí eu comia, ria, me divertia. Teve uma fase também numa festa que o Matheus, um amigo fundamental na minha vida, que eu estava dentro de um aniversário numa pizzaria e eu já estava tomando remédio, com os remédios na mão. Matheus, não vou ficar. Ele senta do meu lado, sentou do meu lado, me deu a mão assim, segurou minha mão com a mão gelada. Eu falei, não tô aguentando mais. Ele falou, não, fica aqui comigo, vamos conversar. Começou a conversar comigo e me distrair. Me distraiu, eu fiquei até o final. Ele, tá vendo como você consegue? Então, assim, tem momentos que marcou e que eu sou grato a todos eles, né? Eu digo que o que eu conquistei hoje não fui eu. Foram pessoas que me ajudaram nessa caminhada que me tornou o que eu sou hoje. Então, assim, foi muito bom ter amigos. Foram poucos, tem mais alguns, mas foram poucos, mas foram fundamentais na minha vida, né? No meu trajeto, na minha trajetória. E hoje eu sou totalmente grato a eles, né? Eu digo a eles que eu tenho uma dívida enorme pelo que eles fizeram comigo. E você venceu isso, você olhou para dentro de si, você falou, chega, basta, eu preciso reagir. E hoje você abriu o seu próprio negócio, você é um microempreendedor em Santos, você tem uma agência de marketing, de publicidade, né? Isso. E como surgiu essa ideia, como que você foi para esse ramo também? Então, como eu ficava muito em casa, eu ficava o tempo todo no computador, né? Na verdade, sempre fui um amante da tecnologia. Amo informática, amo computador. A gente nem percebeu, viu? Não, nem percebeu, né? E eu amo computador, amo informática, tecnologia, eu amo esse mundo, pra mim é tudo. E eu falei, eu quero ganhar dinheiro em casa, quero trabalhar em casa porque eu gosto dessa autonomia. Eu não gosto de ser mandado, Ariano. Eu não gosto de ser mandado. Aí não gosto que ninguém mande em mim. E aí eu falei, eu vou trabalhar em casa e vou ser meu dono. Vou ser meu próprio chefe. Tá bom. Aí eu começava a pesquisar, vídeos no YouTube, o dia todo pesquisando, tá. Eu comecei com informática. Aí eu fiz alguns cursos, mesmo com crise de pânico, faltava, mas eu ia no curso preparatório, né? Aí fiz curso de manutenção de computador, de celular, de web design, que é a criação do site, e eu comecei a fazer manutenção de computador. Mas eu falei, ainda não é o que eu quero trabalhar dentro de casa, no meu celular, no meu computador. E aí eu falei assim, aí eu comecei a pesquisar sobre marketing digital. Falei, caramba, ganhar dinheiro em casa, no computador, no celular, interessante demais, fazer site, cuidar de redes sociais, é o que eu quero pra mim, eu amo isso. E aí eu falei, é isso que eu quero, comecei a pesquisar. E assim, eu devo ter 22 cursos no meu currículo dá 3 páginas, eu tenho um currículo pronto, dá 3 páginas, porque eu faço todo tipo de curso, e assim, eu pesquiso curso gratuito, desde o curso pago ao curso gratuito. Tem curso em Santos, que eu já fui em palestra, que eu paguei convites, valores bem mais caros, que é um investimento na minha carreira, né? Eu digo que nada é gasto, tudo é um investimento em você. E assim como inúmeros cursos gratuitos que eu pesquisei. Legal, Matheus. E além disso, você também tem clientes, apesar de pouco tempo e de jovem. Sua agência, que inclusive leva o seu sobrenome, né? Qual é o nome da tua agência? Oliveira, Agência de Marketing Digital. E você estava me contando também ontem à noite que a gente estava conversando que foi proposital o nome da agência levar o sobrenome da família, né? Eu sempre quis honrar o nome da minha família, né? Quis honrar meu sobrenome. Eu quero fazer história, né? Fazer história e deixar um legado, na verdade. Então, assim, eu levo esse nome pra mim nunca esquecer quem eu sou e de onde eu vim, né? Então, assim, já tive ideias de outros nomes e tal, mas não desejo trocar porque eu amo levar meu sobrenome e o nome da minha família. Repete aí, Oliveira. Oliveira, Agência de Marketing Digital. Tem Facebook, tem Instagram. Tem Facebook, Instagram, tem site, e-mail comercial, tudo certinho. Matheus, e você não tá fraco não, você começou com essa agência e eu sei que você já tem cliente grande da região, né? Eu tenho laboratórios, clínicas, políticos da região, também tenho clubes. Graças a Deus eu tenho uma gama legal de clientes. É o que você foi construindo, né, Matheus? É o que eu fui construindo e os meus clientes confiaram e acreditaram em mim, né? Acreditam no meu trabalho, gostam muito do meu trabalho. Graças a Deus até agora só feedback positivo. Matheus, você falou agora há pouco pra gente que os amigos foram fundamentais, sua mãe, a família, né? Para que você reencontrasse a luz que brilhava em você. E aquelas pessoas que estão assistindo a gente, que de repente não tem muitos amigos, às vezes são pessoas que vivem mesmo sozinhas, né? Você teria um conselho para elas, para as que se encontram na situação que você se encontrava, da depressão, da síndrome do pânico? O que você diria para elas agora, nesse momento? É uma pergunta difícil, mas não é impossível, porque eu digo que cada um tem que buscar um motivo.
né? Eu tenho um motivo para estar lutando ainda até hoje, você tem um motivo para estar no jornalismo, então todo mundo tem um motivo para estar lutando, todo mundo tem uma missão, eu acredito nisso. Então essa pessoa precisa encontrar um motivo, ela não precisa de ninguém para ser feliz. Na verdade, a gente não precisa das pessoas para ser feliz, a gente precisa primeiro de nós mesmos, e ela precisa se encontrar, ela precisa saber quem é ela e aonde ela quer chegar. Quando ela se encontrar, ela vai saber como chegar no caminho da felicidade, na verdade. A felicidade só depende dela. Eu digo que a gente não depende de ninguém. A gente ter as pessoas ao nosso lado é fundamental, é maravilhoso a gente ter alguém do nosso lado, mas a gente não precisa de ninguém para ser feliz. A gente só precisa de nós mesmos. E quando a gente se preenche, o nosso interior, é maravilhoso, porque a gente vai se encontrar e a gente vai encontrar o motivo da gente ainda estar lutando cada dia mais. Porque não vai ser todos os dias que a gente vai ser feliz, não vai ser todos os dias que a gente vai estar triste. É igual chuva, é igual sol, vem e volta. Só que quando a gente se encontra, é maravilhoso. E você também é um incentivador às pessoas abrirem o próprio negócio, buscarem autonomia. Inclusive você contou também que você incentivou um amigo seu que estava descontente, né? Isso, eu tenho um amigo meu que ele trabalhava em restaurante, ele era atendente, ele estava descontente, com um salário fixo, queria ser autônomo, não gostava também de receber ordens. E eu sempre incentivei ele, né? Ele falou, vou pedir demissão. Eu falei, pede demissão e vai, faz o teu negócio. E hoje em dia, graças a Deus, ele tem uma petiscaria, ele tá super feliz, a gente se reúne, conversa sobre negócios, um ajuda o outro, ele faz serviço comigo, eu pego o petisco com ele. Então, assim, ele fala, Matheus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falo, você tá certo. E ele ama ser autônomo, ele criou mais maturidade, ele também só tem 19 anos, criou mais maturidade, mais competência, ajuda a casa dele, sustenta a casa dele, a mãe dele. Então, assim, foi a melhor coisa. Hoje em dia ele comprou a moto dele, ele tá comprando o carro dele com apenas 19 anos. Eu quero finalizar com duas perguntas rápidas, meio com um ping-pong. A primeira pergunta, qual é a missão do Matheus? A minha missão é mostrar para as pessoas de que elas podem conquistar o que elas quiserem, quando elas quiserem. Só basta elas acreditarem, lutarem, acreditarem nelas mesmas e lutarem, porque eu quero levar para as pessoas de que não é impossível, que eu não tenho vergonha na minha história, porque a minha história definiu quem eu sou hoje. Eu não desejo pânico para ninguém, depressão e ansiedade para ninguém, mas é a minha história, é o que me tornou o que eu sou hoje e eu não tenho vergonha disso. Então eu quero incentivar as pessoas a acreditarem mais nelas e não deixarem ninguém dizer que elas não podem, né? A frase que eu disse para você, que eu vou citar ela hoje, é que não aceite críticas construtivas de quem nada construiu e de quem não vive o ambiente que você viveu, quem não conhece a sua dor. Essa frase é de quem? Então, essa frase o Joel J cita muito, é um coach da região, é um incentivador, um motivador, é uma referência, e eu só complementei ela. Então, não aceite críticas construtivas de quem nada construiu, e eu complementei de que não aceite de quem não conhece a sua dor e não vive no ambiente que você vive. Segunda e última pergunta, que legado o Matheus vai deixar? Eu acho que vou deixar um legado de que a idade não significa nada, você pode conquistar. Talvez diplomas também não signifiquem nada, porque eu não tenho faculdade ainda, pretendo fazer, mas ainda não tenho faculdade. Você tem cursos na área, mas nenhum superior ainda. Nenhum superior ainda, e me garanto completamente no ramo. Você já está com cliente grande, você tem clientes grandes já. Exatamente, exatamente. Até brinco com os clientes meus, eu falo, olha, pode colocar alguém com diploma que a gente conversa, eu falo assim para eles. Mas você vai atrás do diploma superior, né? Vou atrás, é fundamental, né? Mas que hoje em dia, assim, o pessoal julga muito por diploma. Ah, você não tem diploma, como é que você pode falar? Hoje em dia não é só diploma. Então eu quero deixar esse legado de que estude, fundamental estudar. Não tem essa, não quero estudar porque vou ser autônomo, vou ter meu negócio. Estude. Busque experiência, busque profissional. Nem que você comece trabalhando em algum lugar. Você quer ser um empreendedor? Comece trabalhando em algum lugar, comece aos poucos. Comece estudando. Eu tenho um amigo meu que ele estuda há 1 ano e meio e ele ainda não abriu seu próprio negócio. Ele vai em palestra e não abriu seu próprio negócio. Então esse é o legado que eu quero deixar, que as pessoas acreditem mais nelas e acreditem que ela pode conquistar o que ela quiser. Ok. Matheus, o papo foi sensacional. Você é um cara sensacional. E eu não só eu, como toda a equipe do Diário do Litoral, a gente só deseja vitórias para você. Obrigado. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a todos os meus amigos, meus pais por acreditarem em mim. E quero dizer que enquanto eu puder, eu vou continuar incentivando as pessoas a acreditarem mais nelas e que elas podem conquistar o mundo. Pode contar com a gente com isso, tá? Obrigado, querido. Essa foi mais uma edição do Diário Online. A gente volta na próxima. Tchau.